A plenitude do caminho estreito. Capítulo 14. A cura das emoções no caminho. Como lidar com a insegurança? Provérbios capítulo 3 e versículo 23 descreve: Então, você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Já o livro de Jó retrata: os humildes ele exalta e traz os que pranteiam a um lugar de segurança. Nas Escrituras Sagradas, podemos encontrar em muitas passagens que Deus garante a segurança para aqueles que o temem e que em paz deitaríamos e Ele nos guardaria e que debaixo das suas asas estaríamos seguros. Quem o ouve vive em segurança, mas na nossa vida sempre existirão momentos em que nos sentiremos inseguros em relação a várias áreas de nossas vidas. Uma pessoa insegura é uma pessoa que não possui confiança em si mesma, nem em seu valor ou em suas capacidades. Tem medo de que os seus atos trarão sofrimentos futuros ou darão errado. O inseguro apresenta sintomas de pessimismo, sempre dizendo que não dará nada certo. Sua boca está cheia de palavras negativas. Insegurança significa indecisão, inquietação e estar sempre desconfiado, em cima do muro, não conseguindo tomar as suas próprias decisões. A pessoa insegura acredita que os outros sempre serão superiores a ela, acredita não ser boa o suficiente. No relacionamento, sente-se inferior e causa ciúmes, carência. A insegurança em excesso causa conflitos internos na pessoa, a ponto de ela duvidar de sua capacidade. A pessoa pode desenvolver a depressão, crenças sobre falta de capacidade e incompetência. A insegurança pode atrapalhar o seu casamento, pois Deus não nos deu um espírito de temor, mas de ousadia. Confia no Senhor e Ele endireitará os teus caminhos tortos. Olhe sempre para as capacidades e os seus pontos positivos. Não se deixe vencer pelos seus maus pensamentos. Lembre-se de tudo que você já venceu e já superou. Rompa a crença do desvalor, vença o sentimento de inferioridade. Não tenha medo de não suprir as expectativas alheias. Você precisa trabalhar sua autoimagem, entender a sua verdadeira identidade em Cristo. Por que se sente assim se Deus te prometeu a paz e o descanso? Em paz me deito e adormeço, pois Ele é que me leva a um lugar de segurança. Superando a tristeza na caminhada. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus foi muito claro ao dizer que no mundo teríamos aflições, mas que em todas as coisas seríamos mais do que vencedores, e que Ele venceu o mundo e que nós teríamos a capacidade de vencê-lo também. Ele deixou claro que passaríamos por momentos de tristeza, mas a nossa tristeza seria momentânea e se transformaria em alegria, ou seja, os nossos lamentos e dores se converteriam em alegria. Quando estamos passando pelos momentos de tristeza, estamos passando por um sentimento, a tristeza. Isso acontece quando a dor é liberada, pois quando não a liberamos, ela pode ficar pior e até se tornar algo mais complexo, como a depressão. O sentimento de tristeza pode gerar em nós pensamentos negativos e pensamentos de morte, uma sensação de que não vale a pena estar vivo. O responsável por este efeito é a adrenalina. Quando passamos por um momento de estresse, como a tristeza e a ansiedade, o cérebro envia uma mensagem para o corpo liberar esse hormônio em excesso, que é produzido pelas glândulas. A tristeza acontece quando uma pessoa sofre por causa de uma separação, quando ela é vítima de uma traição, devido à perda de um familiar querido. Isso pode causar até mesmo alguns problemas cardíacos. Posso dizer que acredito que o luto para mim é uma das tristezas mais difíceis de se superar.
É algo que precisa de um tempo, da ajuda e do consolo do Espírito Santo, pois não estamos e nunca estaremos prontos para enfrentar uma separação de um ente querido, apesar de sabermos que ele descansa no paraíso. Já cumpriu o seu propósito por aqui e Deus então o recolheu. Ainda assim, não queremos perder a presença de alguém que foi tão importante para nós, mas a nossa esperança está na certeza de que um dia nos reencontraremos com todos os que o Senhor chamou. Meu pai era um homem muito bom e hoje, no dia em que estou escrevendo este capítulo, coincidentemente é comemorado o Dia dos Pais. Então, gostaria de contar que ele foi um obreiro temente a Deus, um exemplo de pai. Tinha a alegria de servir a Deus, prezava e meditava na palavra do Senhor todos os dias. Algumas vezes, quando o perdíamos pela casa, ele estava lendo a sua Bíblia, os seus livros, pois gostava muito de leitura, de estudos bíblicos. Durante a sua trajetória aqui na Terra, ele desenvolveu um trabalho lindo, evangelístico, sempre com muita alegria. Ele me dizia: filha, hoje vou dirigir o culto, você pode cantar um louvor? Sou grata a Deus por ele nos conceder a presença de meu pai no nosso meio, na nossa mesa e no partir do pão. Sou grata porque ele me criou e porque me apresentou a Jesus. Quando iniciou os trabalhos no nosso bairro, ele abriu as portas de nossa casa para a realização dos cultos. Muitos aceitaram Jesus, foram curados, ele plantou e colherá na eternidade. Completou a carreira e guardou a fé. O luto é algo doloroso, mas nos dá uma nova visão. Nos ensina a ter em nossa mente o que nos traz a esperança, a amar com mais intensidade, a valorizar o nosso presente e a honrar os nossos pais e tudo o que fizeram por nós. Se você está passando por esse momento, tire uma lição de toda essa história. Amadureça e entenda que aqui estamos de passagem. Somos como peregrinos nesta terra, até que o Senhor nos chame e nos leve para a nossa verdadeira morada celestial. Lá onde não haverá dores, separações, angústias e sofrimentos. Céu é o lugar de descanso, de paz e de amor eterno. Por isso você deve se preparar para usufruir desta tão maravilhosa promessa de Deus. Na Bíblia encontramos o exemplo de tristeza na vida de Ana, uma mulher amargurada que não queria se alimentar. Em seu rosto via-se a tristeza. Temos Neemias, que ficou triste de ver os muros e a cidade de seus pais serem destruídos. A tristeza é a falta de alegria. O Senhor nos promete que a alegria virá ao amanhecer. Existe um tempo para rir e outro para chorar, e somos capazes de transformar a nossa tristeza em alegria. Quando uma pessoa sofre de tristeza profunda, ela está em um estado de puro descontentamento com a sua vida. Tudo perde a cor, a pessoa não vê graça em nada, fica em silêncio, não sai de casa, não consegue realizar nada. Quando você está passando por um momento de tristeza, você está bem, mas do nada vem um sentimento. São gatilhos mentais inconscientes, algum cheiro, algum lugar, alguma lembrança desagradável. Em verdade vos digo que chorareis e no mundo teremos aflições, mas eu venci o mundo. Existe também a tristeza espiritual, quando a pessoa é oprimida pelo diabo e vem destruir e tentar tirar a sua alegria, dominando os seus pensamentos. Se você está passando por um momento muito difícil de perdas e separações, saiba que Deus tem o controle de tudo. Não podemos entender o seu agir, pois Deus é soberano em fazer as coisas. Deus quer que você encontre a felicidade. Talvez agora você não esteja vendo nada, mas Ele está agindo. Ele está trabalhando, amenizando a sua dor, transformando tudo à sua volta. A alegria dele é a nossa força. Quando pensas que estás fraco, é aí que estás forte. Lembre-se, a felicidade é um projeto, é algo que deve ser construído todos os dias. É esse o plano de Deus para nós, que sejamos felizes. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus.
2 Coríntios capítulo 1 e versículo 4. Para que elas não cresçam e progridam em suas metas e planos. Nosso Deus nos ensina e enfatiza o verdadeiro amor, lança fora todo o medo. 1 João, capítulo 4. Mudanças geram medo, o medo do novo, o medo de desagradar aos pais, medo do sofrimento, medo de não se formar, medo de falar a verdade, medo de ser julgado, medo de enriquecer. Algumas pessoas acreditam que se enriquecerem, irão se apegar demais aos seus bens e se distanciarão de Cristo, sendo que Ele mesmo é o dono do ouro e da prata. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor não nos dará de todas as coisas. Existem pessoas que têm medo de se converterem, pois acreditam que são livres no mundo, mandam em si mesmas, são donos de si e acham que se aceitarem Cristo perderão todas as suas liberdades. Mas essas pessoas estão sendo escravizadas diariamente pelos seus próprios vícios. Vivem na imoralidade e marcam os seus próprios corpos. Ao se converterem, tudo novo se faz. Significa mudar a rota, mudar a trajetória e conhecer a verdadeira liberdade. Essa verdade é que nos faz livres. Quando andamos na liberdade de nosso Pai, podemos então escolher. Os escravos não têm escolha, pois estão presos às paixões, os vícios e os hábitos que os destroem gradativamente. Muitos são tão jovens, mas mesmo assim desistem de viver. Desprezam a Cristo, envenenando as suas veias, e sabemos qual é o seu fim, a morte eterna. Estão cegos espiritualmente. Muitos têm medo do abandono, da solidão e outros têm medo de engordar. Fazem tantas restrições alimentares que acabam com problemas de anorexia ou bulimia pela busca do corpo perfeito. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Teme aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Os filhos de Israel temeram os inimigos, mas Deus disse a Moisés: diga ao povo que marche, que avance. Moisés era um homem muito temente, mas se o estudarmos, veremos que em alguns momentos ele foi um homem iracundo, que se irritava com frequência. Devemos tê-lo como exemplo e, como servos de Deus, controlar as nossas emoções e as nossas raivas. Devemos ter o controle e, com a ajuda de Deus, olhar para o alvo, fugir do medo e da ira e enfrentar o medo confiando no Senhor. Na Bíblia Sagrada, as palavras não temas aparecem 365 vezes, ou seja, um não tema para cada dia do nosso ano, pois todas as manhãs o Senhor está a sussurrar: filho meu, não temas.